A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem, estamos de volta com mais um devocional para você aqui no canal. Eu gostaria que você preparasse o seu coração para receber a palavra de Deus. E lembre-se, no final nós estaremos fazendo a oração da fé para você receber pela fé a bênção do Pai Celestial. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho e acompanhe os nossos vídeos que serão publicados todos os dias nesse mesmo horário. Hoje o devocional que já está no ar é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Uma palavra muito conhecida, a partir do versículo 46, que o texto diz assim: Mas alguns deles foram ter com os discípulos, com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: O que vamos fazer? Porquanto este homem faz muitos milagres. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o autor da nossa fé, o nosso Cristo salvo na cruz que venceu a morte. A Bíblia diz que os fariseus era uma classe de religiosos. Não se engane, os fariseus tinham uma religião. Os fariseus tinham acesso às escrituras sagradas. Não se escandalize. Os fariseus diziam que pregavam Deus, que obedeciam à lei de Deus. Não se engane. Os fariseus iam para o templo nos sábados, fazer as preces, ler o livro sagrado, conheciam a Torá, conheciam a Bíblia Sagrada, mas os fariseus, eles perseguiram Jesus Cristo. Os fariseus, eles eram inimigos do Evangelho. Os fariseus estavam na casa do Senhor, mas o coração deles estava distante de Jesus. Nesta hora, eu convido você a meditar comigo neste livro, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, que fala dessas características dos fariseus. Eles tinham a religião nas mãos, mas não queriam se submeter à autoridade espiritual de Jesus Cristo. Eles rejeitaram o dom da fé, a salvação através de Jesus. E quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério aqui na terra, nós sabemos que Jesus pregava, ensinava. Nós sabemos que Jesus, ele subia ao monte com a multidão, subia ao monte com os discípulos e também subia ao monte sozinho para falar com o Pai. Nós sabemos que Jesus, ele andou sobre as águas. Você sabe que você lê a Bíblia, conhece que Jesus ressuscitou a Lázaro, mesmo estando já no sepulcro há alguns dias, cheirando mal. Todos os judeus e a família de Lázaro chorava profundamente a morte do homem tão querido naquela cidade. Mas Jesus chegou e deu a vida a Lázaro mais uma vez. Todos nós sabemos, e também os fariseus andaram sabendo, que Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E os fariseus, e todos nós já sabemos, que Jesus foi aquele mesmo homem de Deus que fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então Jesus, ele curou, ele libertou, ele salvou muita gente. Jesus até pecado perdoou. E tudo isso, os prodígios, milagres, maravilhas, curas,
tudo isso que Jesus fez, porque ele era Deus e ele é Deus, causou uma inveja muito grande. Mas o que me chama muito a atenção neste momento, nessa reflexão da palavra de Deus, é que havia muitos curiosos no meio da multidão para observar o ministério de Jesus, para constatar se os milagres que ele fazia eram milagres verdadeiros, digamos assim. Eles queriam saber de fato, de perto, porque a Bíblia diz que a fama se espalhou. Então muitos falavam bem de Jesus e a fama foi se espalhando, e a conversa, a informação chegou em outros lugares. E aí atraía outras multidões, observadores, curiosos para ver de perto o trabalho que Jesus fazia no nome do Senhor. Só que os curiosos eram os que vinham distante, os que não tinham a Bíblia na mão, os que não tinham oportunidade na casa do Senhor. Agora, a inveja partiu dos fariseus. Eu não sei se você está entendendo, mas a curiosidade sobre Jesus Cristo partia das pessoas mais comuns, mais humildes mesmo. Só que o enfrentamento, de fato, que Jesus teve foi com os fariseus. Aqueles que usavam roupas longas, aqueles que diziam que amavam a Deus, amavam a Abraão, aqueles que diziam que estavam assim aguardando o Salvador, aqueles que tinham o domínio da religião em suas mãos. Foram os religiosos que se opuseram contra Jesus. Amados, preste atenção. Infelizmente, nos dias de hoje, você não se preocupe, não se escandalize, não fique sem comer, sem dormir. Calma, tenha paciência, mas não se escandalize. Em muitas oportunidades, você vai se deparar com pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm o domínio da religião, que têm oportunidade na casa do Senhor, mas que vão se levantar contra o seu ministério, contra a sua fé, contra a sua convicção religiosa, contra o seu chamado. Não se escandalize, não se escandalize. As pessoas de fora, que estão de fora do seu barco, elas geralmente não querem nem saber do seu barco, da sua vida, da sua fé. Mas os fariseus são aquelas pessoas que até estão no seu barco, ou seja, estão dentro do templo. Mas ao invés de estar com você para remar junto, para que o barco não afunde, eles estão com pedras, sabe? Colocando pedras dentro do barco, para fazer você remar e fazer muita força, para aumentar o peso do seu barco, para você remar com mais força, para você sofrer com mais força. Ou seja, não ajuda a remar. Ele quer que você se canse aos poucos. E quem sabe o barco não se afunda. Mas você se cansando, você entrega o barco. Ou seja, você entrega o cargo, você entrega a função, você entrega o ministério. A perseguição, ela vem não para matar, mas a perseguição do fariseu, ela vem para oprimir, para desencadear uma situação constrangedora, opressora e amedrontar o que está sendo perseguido. E aí cabe a você que está sendo perseguido enfrentar a perseguição da forma que Deus lhe orientar, ou abandonar o barco e perder tudo por causa dos perseguidores. As Escrituras vão dizer aqui, meu irmão, que a perseguição a Jesus Cristo é pouco. Eles vão além disso. Eles vão além disso. O que eles vão fazer aqui? Eles formam um conselho. Os fariseus estão achando pouco,
o que estão cometendo contra a pessoa bendita de Jesus, e agora eles estão se aglomerando, se cooperando um com o outro, formando uma equipe. Eu sempre falo que a pessoa, quando está caída, né, quando está em maus lençóis, ela não fica sozinha em maus lençóis. Você pode observar, até mesmo o diabo, quando era Lúcifer, ele foi expulso do céu e ele veio com uma terça parte. Ele não quis descer sozinho. Geralmente, quando a pessoa está errada, ela tenta convencer outras a errar também, para não ficar errada sozinha. Você está entendendo? Geralmente, as pessoas, quando estão em escândalo, por exemplo, elas fazem questão de dizer assim: quem é que não escandaliza, quem é que não peca, quem é que é santo, quem é que é perfeito? Ninguém é santo. E aí começa a promover um trabalho para trazer outras pessoas para o seu mesmo erro, para não ficar sozinho, sozinha no erro que cometeu e não se arrependeu, tampouco não deixou. Então os fariseus agora, eles estão no erro. Por quê? Porque estão perseguindo Jesus. Estão perseguindo o próprio Deus. Mas eles vão mais adiante. Não é um fariseu apenas. Eles se reúnem e se unem com o só propósito. De quê? De tirar a vida do Mestre. Tirar a vida de Jesus. E aí é feito um consenso, um planejamento, um plano para acabar com tudo. Por quê? Porque aí está entrando a inveja. Preste atenção nessa hora. Entra a inveja no coração dos fariseus, dizendo eles, juntamente com Caifás e todas as autoridades da época, governadores e tal, começam a criar inveja de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é agora o mestre. Porque Jesus é agora o cabeça da igreja. Porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E por onde ele passava, deixava milagre. Registrava um culto vivo e avivado. Pessoas eram curadas, paralíticos andavam. E o inimigo que estava dançando sem pagar a cota, ele estava envergonhado. E a multidão estava com ele. Então, como o invejoso, ele não sobrevive sem aplausos, o invejoso, ele não consegue dormir, não consegue respirar. Se ele não for aplaudido, se ele não for elogiado, contemplado, ele fica muito enfurecido. O que ele queria? Ele queria estar no lugar de Jesus. Como assim? Com aquela popularidade em alta. O invejoso não quer estar sozinho, enfurnado, sem ser aplaudido, sem ser elogiado. O invejoso, ele quer estar no topo. E todo aquele de forma merecida que está no topo, e o invejoso não estando, ele quer tomar o lugar do abençoado, da abençoada, que Deus exalta, que Deus está exaltando. O invejoso, quando consegue crescer um pouco, e o outro também está crescendo, o que acontece? O invejoso até mesmo permite que o outro também cresça um pouco, mas não mais do que ele. Porque o invejoso é só a misericórdia de Deus. Mas você que está meditando nesse devocional de hoje, preste atenção. A inveja é uma arma do diabo. Se você se avalia, sabe de si mesmo, de si mesma, e já concluiu que você já tem inveja no coração de alguma coisa, saiba que é uma semente maligna que está no seu coração. É uma semente do inimigo. Peça para Deus cortar essa raiz, essa semente ainda hoje. Por quê? Porque a cada dia vai crescendo no seu coração e você mesmo, você mesma vai se prejudicar, porque vai contaminar todo o seu corpo. E aí você estará totalmente perdido, perdida,
Busca o Senhor. Por quê? Porque somente Ele pode sim fazer esse trabalho. Ninguém tem o poder de arrancar do coração de uma pessoa, dos olhos de uma pessoa, a inveja. Não tem como fazermos isso. E é muito importante, inclusive para a salvação. Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que se o seu olho pecar, por exemplo, seu olho, sua mão, tá? Se o seu olho, veja bem, arranque ele. É melhor que você arranque o olho para não entrar no céu com aquele olho, porque não tem como entrar no céu com o olho assim, tá? É melhor entrar sem um olho no céu do que com os dois olhos no inferno. Então, consagre a sua vida, o seu coração ao Senhor. Os fariseus tinham coração de rapina. O próprio Jesus falou sobre eles e disse que os fariseus eram religiosos, mas eram como um sepulcro caiado, bonito por fora e feio, vazios por dentro. O crente verdadeiro em Jesus Cristo, por pecador que ele seja, ele tem, meu amado irmão, minha irmã, que me ouve aqui no canal, que se encher da presença de Deus. Mas não é só se encher durante um culto que é proclamado a Deus. Não é só se encher e falar em línguas durante 30 minutos num culto de domingo, num culto da semana. Não. É viver permanentemente na presença do Senhor. Estar sempre atento à palavra de Deus, se alimentando e se abastecendo, fortalecendo a fé a cada manhã. Tome posse desta nobre e poderosa palavra de Deus e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração? Então vamos orar neste momento. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Eu sou o pastor Cassimiro Júnior e todos os dias estou aqui pela misericórdia do Senhor, levando um devocional bíblico para você, um pão diário. É o pão diário da palavra de Deus e fazendo uma breve oração para a sua fé ser cada vez mais multiplicada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Aqui está uma pessoa talvez aflita, uma pessoa que não tem, meu Pai, muita força para guerrear. Mas assim como o Senhor disse a Josafá que a peleja não era dele, a peleja era do Senhor. Eu creio que nesta hora que essa pessoa está me ouvindo, ela está recebendo essa mesma profecia da palavra, que a peleja não é dela, a peleja é do Senhor. E já que estamos crendo que a peleja é do Senhor, nós estamos agradecendo, inclusive agora, pela bênção recebida pelo teu poder. Você que crer que é verdade, digite eu creio e eu tomo posse, tá bom? Bom, para você me acompanhar todos os dias, é só você ficar ligado. Todas as manhãs e à tarde eu estarei aqui com você, principalmente nas manhãs, tá? Na hora do café da manhã, tá bom? Para você começar o dia se alimentando da palavra de Deus. É uma bênção do Senhor. Convide a sua família para receber. Mande pelo WhatsApp, nos grupos da família. Diga assim, meu filho, ou minha irmã, meu parente, tem mensagem chegando aqui. Ouça essa mensagem para você começar o dia bem. Espalhe esses vídeos. Diga para outras pessoas se inscreverem nesse canal. Porque todos os dias Deus tem uma palavra de fé para o seu coração. Me despeço por aqui, eu volto amanhã, nesse mesmo horário. Fica na paz.